Marte tem intrigado os cientistas desde que foi descoberto no céu noturno séculos atrás e continua dando aos cientistas razões para acreditar que pode haver vida no planeta vermelho. Com vários pousos que agora percorrem a superfície do planeta, nós somos alimentados com um fluxo constante de imagens, mas parece que um desses pousos apenas tropeçou em algo misterioso em Marte. Junte-se a nós enquanto exploramos como este antigo cientista da NASA acaba de revelar algo grande que acabou de ser descoberto em Marte. Marte continua sendo um grande ponto de interesse para os cientistas, mesmo depois de todos esses anos, pois continua sendo o único planeta que conseguimos aterrissar com sucesso para observar a superfície. Ao longo dos anos, estes rovers nos alimentaram com milhares de imagens, nos dando uma melhor compreensão de como o planeta vermelho funciona. Alguns objetos verdadeiramente estranhos, que poderiam estar escondidos à vista de todos na superfície do planeta, foram mostrados. Um desses objetos é o que agora é chamado de Rocha de Donut. O rover Opportunity, da NASA, estava realizando as suas usuais rodadas de mapeamentos e imagens da superfície de Marte, enviando de volta imagens para o controle da missão da NASA aqui na Terra. Mas os cientistas ficaram chocados quando encontraram uma rocha misteriosa em uma das imagens que não estava lá em uma imagem anterior do mesmo local. Esta rocha misteriosa parece ser um donut de geleia amassado de algum tipo e deixou os cientistas sem saber o que poderia ser. A descoberta foi feita após uma comparação das imagens capturadas pela câmera panorâmica do rover, feita em 2 dias separados. As imagens capturadas no Sol 3528, que marcam o número de dias que o rover esteve na superfície do planeta, não mostraram sinais de nada em comum, mas as imagens tiradas 12 dias depois no Sol 3540 revelaram a estranha rocha em forma de donut, indicando que ele tinha sido movido para lá de alguma forma. Os cientistas do controle da missão da NASA apelidaram o objeto misterioso de Pinnacle Island, Ilha Pináculo. O principal cientista do rover, Steve Squyres, declarou o quão chocados eles ficaram com a descoberta na celebração do 10º aniversário do pouso do rover Opportunity em Marte. Ele declarou: "Estamos completamente confusos. Estamos tendo um momento maravilhoso. Todos na equipe estão discutindo e brigando." A imagem da estranha rocha se tornou viral nas redes sociais, tanto com cientistas quanto com pessoas comuns, todos afirmando o que a rocha poderia ser. Alguns cientistas acreditam que poderia ser algum material mineral não descoberto, que poderia explicar a sua cor estranha, mas não explica como ela se moveu para a moldura por si só. Outros acreditam que poderia ser algum tipo de fungo, ou um fungo alienígena, que de alguma forma sobrevive à temperatura gelada de Marte e poderia possivelmente se mover por si só através da superfície marciana. Várias teorias sobre a origem e identidade da rocha misteriosa foram tão rebuscadas que uma teoria em particular resultou em uma petição e uma ação judicial subsequente. No processo, um civil estava processando o governo, exigindo que eles obrigassem a NASA a continuar estudando a rocha misteriosa e até mesmo sugerindo que uma missão separada fosse comissionada para estudá-la. Mas enquanto teorias alienígenas abundam sobre as origens da rocha da Ilha Pináculo, os cientistas de controle da missão do rover da NASA declararam que tinham 2 teorias de trabalho para explicar o súbito aparecimento do objeto. A primeira sugere que a rocha misteriosa poderia ser, na verdade, um pedaço de fragmento de rocha ejetado de uma cratera de impacto perto de onde o rover levou as imagens. Isto poderia ter resultado de um mini asteroide que atingiu a superfície de Marte, causando a ejeção de detritos dentro da região. A segunda teoria era muito mais simples. Os cientistas do rover acreditavam que a rocha poderia ter resultado facilmente do rover chutar alguns detritos usando uma de suas 6 rodas na última vez que ele esteve naquele local. Os cientistas da NASA acreditam que esta teoria é a mais provável, pois é a explicação mais plausível que explicaria apenas um pedaço de rocha, enquanto a teoria da cratera ejetada teria resultado em múltiplos detritos de rocha no local. Depois de mais investigações, os pesquisadores finalmente se estabeleceram sobre a segunda teoria, afirmando: "Uma vez que movemos o Opportunity a uma curta distância depois de inspecionar a Ilha Pináculo, podemos ver diretamente uma rocha derrubada que tem a mesma aparência em comum. Mais imagens recebidas mais tarde mostram claramente o pedaço de rocha original que a roda do rover atingiu, causando a quebra da rocha misteriosa. Nós dirigimos sobre ela. Nós podemos ver a pista. Foi de lá que veio a Ilha Pináculo", disseram cientistas de controle da missão. Mas, embora a origem da rocha tenha sido desmascarada, ainda há uma questão da aparência sinistra da rocha, que aparece quase prateada na cor. Segundo os cientistas, a superfície de Marte raramente é perturbada, salvo a ação de meteoros e asteroides. Então, ao atingir a rocha e virá-la, o rover acaba de revelar um lado da rocha que provavelmente não vê há bilhões de anos. Este lado inferior provavelmente faz parte da crosta marciana há mais tempo antes de ser deslocado pela roda do rover, o que explica a diferença de cor em relação ao resto da rocha de cor vermelha da superfície de Marte.
Mas a aparência da rocha não é tudo o que há de fascinante nela. Em uma tentativa de entender melhor esta parte incomum da superfície marciana, pesquisadores conduziram uma análise profunda da rocha para entender melhor a sua composição. Usando ferramentas no rover, eles foram capazes de deduzir que a rocha tinha altos níveis de magnésio e enxofre, o que era incrivelmente estranho, pois não tinha sido observado anteriormente na superfície marciana. Ambos os elementos são, na verdade, elementos solúveis em água que sugerem que eles foram infundidos na rocha pela ação da água. Isso é altamente fascinante, pois não há água na superfície de Marte há milhões de anos. De acordo com cientistas, a localização da rocha tão próxima da superfície poderia indicar que a concentração destes elementos na rocha pela água poderia ter acontecido muito recentemente, mas isto é quase impossível, pois não tem havido nenhum corpo de água de fluxo livre na superfície de Marte por milhões de anos. Mas outros cientistas afirmam que as ações dos cometas que carregam gelo e possivelmente água congelada poderiam ter causado a concentração destes elementos na rocha. Esta teoria, entretanto, tem sido altamente debatida, já que a superfície de Marte é incrivelmente fria e qualquer forma de água simplesmente congelaria e, basicamente, não seria capaz de dissolver nenhum elemento mineral. A próxima explicação provável é que a rocha poderia simplesmente ter sido impregnada com esses elementos há milhões de anos, quando ainda havia água na superfície de Marte. Posteriormente, a ação do vento na superfície poderia ter corroído o solo superficial ao longo de milhões de anos, dando às rodas do rover acesso a essa seção de rocha. Isto poderia significar que há mais destas estranhas rochas mais próximas da superfície do solo de Marte e poderia significar uma rica fonte de minerais para a mineração que poderia ser usada para gerar energia quando eventualmente colonizarmos o planeta vermelho. Embora o mistério da rocha Donut não tenha sido resolvido, não é a primeira vez que coisas estranhas são descobertas na superfície de Marte, o que acabou tendo explicações bem simples. Algumas menções notáveis dessas descobertas, por acaso, incluem a existência de cidades marcianas pelo astrônomo Percival Lowell, em 1906. Lowell declarou que ele tinha descoberto a existência de vegetação sazonal na superfície de Marte, que ele declarou indicar a presença de uma civilização moribunda. É claro, nós agora sabemos que o Lowell pensava que via eram apenas formações geológicas e as mudanças sazonais naturais comuns na superfície marciana. Mas enquanto a aparente descoberta de Lowell não foi nada mais do que uma falta de tecnologia avançada, ele é acreditado com o pontapé de saída da atual mania de Marte, na qual estamos fascinados com a ideia de enviar astronautas para a superfície do planeta vermelho. Outra descoberta notável foi a face em Marte, que serviu como ilusão de ótica de vida mais longa da superfície de Marte. As imagens foram tiradas pelo módulo terrestre Viking 1 da NASA, que incluía várias características de albedo, que são visíveis até mesmo com telescópios ligados na Terra. As imagens foram tiradas de uma região de Marte conhecida como Cydonia, sendo a característica mais proeminente que foi chamado de face em Marte, que é uma característica de 2 km de comprimento com uma face humanoide. Por muito tempo essa face intrigou os cientistas, pois parecia ser algum tipo de estátua colapsada, descansando diretamente na superfície de um planeta que se pensava ser vazio. A face em Marte estimulou teorias de inteligência extraterrestre ou vida marciana que forneceram algum tipo de evidência de uma civilização marciana muito perdida. E durante a maior parte dos 25 anos, acreditou-se amplamente que eles poderiam ter sido algum tipo de civilização antiga na superfície de Marte. Não foi até que o Mars Global Surveyor Orbiter capturou uma melhor visão de Cydonia em 2001, que mostrou que a face em Marte não era nada mais do que um truque de luz e uma ilusão de ótica de uma pequena formação rochosa. Uma ilusão de ótica mais recente na superfície marciana foi quando o rover Curiosity fotografou o que só poderia ser chamado de roedor na superfície de Marte. A imagem foi tomada sobre a região de Marte conhecida como Rocknest em 2012, e como você pode ver claramente, o objeto parece ser algum tipo de roedor com uma pequena cabeça e um pequeno membro protuberante de lado. Compreensivelmente, ele estimulou uma grande atenção para a possibilidade de algum tipo de roedor indígena sobreviver na fria superfície gelada de Marte. Mas após uma análise mais profunda, descobriu-se que o roedor recém-descoberto não era nada mais do que apenas outra rocha com uma formação estranha. Outra descoberta aparentemente excitante foi feita quando um minúsculo objeto foi detectado pelo Curiosity, rover da NASA, o que interrompeu a exploração do lander por uma semana. O minúsculo objeto parecia ser algum tipo de diamante ou material reflexivo, que estimulava as pessoas a acreditar que poderia haver substâncias duras valiosas, como diamantes, abundantes na superfície marciana. O objeto acabou se tornando um pedaço de sujeira de cor brilhante
que não era incrivelmente diferente de todos os pedaços de rocha encontrados na superfície marciana. Parece que a nossa ânsia de encontrar algo completamente diferente em Marte nos faz ver coisas pelo que não são. Embora Marte possa ser um planeta completamente diferente da Terra, pode ser mais parecido do que esperávamos que fosse. Até agora, os cientistas não foram capazes de identificar nenhuma diferença significativa na superfície de Marte em relação à Terra, o que pode não parecer excitante, mas se quisermos colonizar Marte no futuro.